Olá, alunos da primeira série. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o nosso estudo de função. A gente tinha iniciado nosso estudo de função na aula passada, lembra? A gente falou de conceito de função, o que era uma função. Hoje nós vamos falar de introduzir, né, um assunto que é importantíssimo, que é importante que vocês dominem, vocês aprendam de verdade, que é função afim. Hoje a gente vai apenas se deter ao conceito do que é uma função, como é que se escreve uma função afim, quando é que uma função é realmente uma função afim. Para entender isso, a gente vai analisar essa situação, eu quero que vocês analisem junto comigo. Diz o seguinte: em certo sítio, para abastecer o reservatório de água, é utilizada uma bomba d'água com capacidade para bombear 15 litros por minuto. O que é que está dizendo? Que para encher um reservatório, tem uma bomba d'água colocando água nesse reservatório. E ela bombeia 15 litros por minuto. Quer dizer que em 1 minuto ela bombeia 15 litros. Em 2 minutos, aí você pensa, em 2 minutos seria 30, claro, 15 vezes 2. Em 3 minutos seria 45, 15 vezes 3. É isso mesmo, cada minuto ela bombeia 15 litros. Então, quanto mais minuto ela fica ligada, mais litro ela vai colocar lá no bombear lá para o reservatório. Só que diz mais, ó, essa bomba é ligada automaticamente quando o reservatório está com 250 litros de água e desligada ao enchê-lo. Só que quando ela é ligada, o reservatório já tem 250 litros. Então, além de você quer saber quantos litros tem lá? Então, além de multiplicar o 15 pela quantidade de minutos que a bomba ficou ligada, você tem que somar com os 250 litros que já tinha lá. Então, por exemplo, se ficou ligada 10 minutos a bomba, quantos litros de água vai ter lá no reservatório? Aí você vai pensar, poxa, se ficou ligada 10 minutos, eu já sei. 15 eu vou multiplicar por 10. 15 vezes 10, porque foi 10 minutos. 15 vezes 10, 150, né? E vou somar com 250, que no caso daria 400. Né? 400 litros. Foi o que você fez. Você pegou 15, multiplicou por 10 minutos e somou com 250. Aí você vai ver quantos litros de água tem no reservatório 10 minutos depois que estava ligada. E assim você faz para qualquer quantidade de minutos que ficar ligado, você vai fazer essa mesma operação, essa mesma conta. Sempre o 15 multiplicar pela quantidade de minutos e no final somar com 250 de litros de água que já tinha lá no reservatório. Em uma situação como essa, eu posso usar uma expressão, uma fórmula, que me permite calcular quantos litros de água tem no reservatório, independente de quantos minutos, ou dependente de tantos minutos que você queira saber, né? Quantos litros vai ter lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou representar a quantidade de litros do reservatório, a quantidade de litros, eu vou representar pela letra Y. O que Y representa? Isso mesmo, a quantidade de litros do reservatório. E essa quantidade de litros, ela é dada em função da quantidade de minutos que a bomba ficar ligada, não é isso? Então eu vou representar essa quantidade de minutos por X. Aí se eu quero saber quantos litros de água tem lá, você já viu, né? Se é 15 litros por minuto, então é 15 litros vezes a quantidade de minutos. Aí eu mostrei até na situação, né? Se é 10 minutos, é 15 vezes 10, mais 250. Se eu estou representando por X, essa quantidade de minutos, eu vou fazer a mesma coisa. É 15 vezes a quantidade de minutos que eu representei por X. Então é 15 vezes X. E tem que somar com os 250 litros de água que já tinha lá. Então, somado com 250. Olha aí, ó. O que é X? X está representando o quê? A quantidade de minutos. E Y é a quantidade de litros de água que tem no reservatório. Então, a quantidade de litro é dada em função da quantidade de minutos que a bomba ficou ligada. Quanto mais tempo, mais água ela vai ficar ligada. Então, isso é um exemplo de função, onde duas grandezas estão se relacionando. Que grandezas são essas? Quantidade de litros e quantidade de minuto, tempo em minuto. Duas grandezas estão se relacionando.
Uma depende da outra. O Y, no caso, a quantidade de litros de água, depende da quantidade de tempo em minutos que a bomba ficar ligada. Por isso que eu digo que X é uma variável independente, mas Y ela é uma variável dependente, porque eu só posso calcular a quantidade de litros se eu souber primeiro quantos minutos a bomba ficar ligada. Perceberam? Muito bem. Por exemplo, se eu quero saber quanto tempo, 20 minutos que a bomba está ligada, quantos litros tem lá, o que eu ia fazer? Eu ia dizer que essa quantidade Y seria igual a 15 vezes 20, não, X não é minuto, 15 vezes 20, mais 250. E isso serve para qualquer quantidade em minutos que você queira determinar a quantidade de litros. Sabendo disso, eu posso definir uma função afim. O que é uma função afim? Uma função é uma função f, esse f representa pode ser uma letra qualquer, função f, função g, enfim. Função f de R em R, por que de R em R? Porque está associando o número real com o número real, domínio, reais, e a imagem, número real. Está associando R, números reais com números reais. Que a todo x pertencente aos reais, ou seja, qualquer número real, associa o número ax mais b, essa expressão aqui, ó. Um número multiplicado pelo número x mais outro número b. Esse a e b são números reais e isso é chamado de função afim. O que foi dito? X associa ax mais b. É x em ax mais b. Essa função ela é representada dessa forma. Ó. F de x é igual a ax mais b, onde o a e o b são os coeficientes. Coeficiente é aqueles números que aparecem. Tipo aqui, ó. Que eu não tenho 15x mais 250. Então, o a e o b são esses números. O a é aquele númerozinho que a gente chama de coeficiente, que vem multiplicando o x, vem próximo do x. E o b é aquele número independente, que a gente chama de coeficiente independente. Você pode chamar de f de x ou pode chamar de y. Tanto faz. Tanto assim como assim são corretos. Então, é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Esse y e esse x é aquele mesmo y e x do plano cartesiano. Lembra? Que tem um eixo x e um eixo y. Aí quando você associa aqui um número com outro número aqui, número x com o número y, é isso aí. Tem tudo a ver. Mas não importa agora, não esquece aquilo dali. É só você pensar o seguinte, ó. O a e o b são os coeficientes, são os números que aparecem lá na função. Tipo aqui essa função. Essa é uma função afim. Por que ela é uma função afim? Você olha para a variável x. Essa variável x ela tem um expoente. Qual é o expoente dela? Você não está vendo nada. Então é porque o expoente dela é 1. X elevado a 1. E esse 1 é o que me mostra que essa função é do primeiro grau. Se esse x fosse elevado a 2, não seria mais função do primeiro grau, seria função do segundo grau, função quadrática. Se fosse elevado a 3, também não. Para ser função afim, o y tem que, o x, né, a variável aqui é independente, o expoente dela tem que ser sempre 1. Também não pode vir assim, ó. Se viesse 15 sobre x, não seria função afim. A variável x, no caso, não pode vir no denominador. Tem que vir sempre aqui, ó, multiplicando aqui em cima. Beleza? Pronto. Vamos fazer algumas aplicações. Entenderam o que é o a e o b, né? O a e o b representam esses números que aparecem aqui, ó, onde o a é o coeficiente do x e o b é o coeficiente independente. Sabendo disso, vamos aplicar aqui, ó. Tem essa função f de x igual a x menos 5. Eu quero saber, ela é do primeiro grau? Olha para a variável x. Você está vendo alguma coisa? Não, é porque o expoente dela é 1. Então, x elevado a 1, é do primeiro grau, ok. Quanto vale o coeficiente a? O que é o coeficiente a? Você diz, é aquele númerozinho que aparece próximo do x. Aí você olha para o x e não tem nada próximo. Se não aparece nada, é porque é 1. Porque quando é 1, 1x, ó, a gente não escreve o 1. Já fica subentendido que é 1.
A gente só escreve a partir de 2. 2x, 3x, menos 4x. Enfim, o 1 não coloca. Quando não vem nada é porque é 1. O A seria esse 1 e o B seria o coeficiente independente, aquele que não aparece letra próximo dele. No caso é o menos 5, ó, é o B. E nessa, g de x igual a 2x mais 1,5, qual é o coeficiente A? É do primeiro grau essa função? É, ó. Olha o x, ela é elevada a 1. Então é do primeiro grau, é função afim. Qual é o coeficiente A? Aí você olha para o x. O coeficiente não é o x, é só o número que vem próximo dele. Então é o 2, ó. O A é 2 e o B é esse aqui, ó, 1,5, que não tem variável, 1,5. Aquela função h de x igual a menos 2/5 de x mais 12. É do primeiro grau. Olha para o x, ó, o expoente dele é 1. Então é função afim. Qual é o coeficiente? Aí você veja. O que vem próximo do x? Menos 2/5, né? 2 sobre 5. Então é o A. O coeficiente A aqui é menos 2 sobre 5. E o B? É claro que o B tem que ser 12, ó. 12, que é o número que não tem a variável x. E nessa, função m de x igual a menos x, é do primeiro grau? Tem uma variável x elevada ao expoente 1. Portanto, é do primeiro grau, é função afim. Mas qual é o coeficiente A? Qual é o coeficiente A nesse caso aí? Olhe para o x, ó. Você diz, o que vem próximo do x? Tem menos. Mas menos o quê? Lembra que eu disse antes? Quando não aparece número é porque é 1. Se tem menos, então é menos 1. Então é como se tivesse um 1 aqui, ó. Só que está invisível, né? Mas é 1. E quanto é o B? Você olhou, aí não tem B. Essa função não está certa. Está certa sim. Quando não aparece o valor do B é porque é 0. Se não tem nada é porque é 0. Então o B vale 0. Certo? O B pode ser 0, só não pode ser 0 o A. Porque se o A fosse 0, aí ficaria 0 vezes x. 0 vezes x é 0. Aí não seria mais função afim. Então veja aí, copia esse exemplo. Não preciso copiar isso aqui. Isso aqui só foi para me exemplificar. Copia isso aí e vamos fazer agora algumas aplicações muito importantes para servir de base aí para os seus exercícios. Falando de função afim, existe algumas funções que merecem que a gente dê algum destaque a elas. Elas têm um nome específico. Por exemplo, as funções afim pode ser linear, quando ela vem escrita desse jeito, ó, f de x igual a ax, quando o b é 0. Quando o valor do b é 0, então a função ela é chamada de função linear. Tipo essa, ó, f de x igual a 2x. O A é 2, mas quanto é o B? Não aparece, então, é porque o B é 0. Isso é uma função linear. Essa aqui, ó, f de x igual a 1/2 de x. Qual é o A? Você vai dizer, o A é 1/2. Mas quanto é o B? Não aparece, então é 0. Esses dois casos é um exemplo de função linear. Quando o B é 0, a função é chamada de função linear. Ela é chamada de função identidade, a função f de x igual a ax mais b, quando esse a aqui é 1 e o b é 0. Que no caso é desse jeito, ó, f de x igual a x. Quanto é o a? É 1, né? Eu disse que quando não aparece porque é 1. E o b é quanto? Não aparece, então é 0. Ou y igual a x. Se viesse um menos aqui, seria linear? Não, porque no caso o A seria menos 1, não seria mais 1. Beleza? Pronto, então você já viu o que é uma função identidade. Aquela que o A é 1 e o B é 0. Tipo, esse é o exemplo. Ela também pode ser constante. Uma função é chamada de função constante quando o valor do A é 0. Se o valor do A aqui colocar um 0, vai ficar 0 vezes x. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0 vezes x é 0. O que sobraria? Sobraria b. Ficaria f de x igual a b. Então, toda função que vem f de x igual a b, só o valor do b, ela é constante. Tipo essa, ó. F de x igual a menos 2. Menos 2 é o quê? É o valor do b. Não tem nenhum coeficiente com x. Vocês estão vendo, né? Então, é porque o a é 0. Ela é uma função constante.
y igual a 3 é uma função constante. Nesse exemplo aqui, nós fizemos o seguinte, ó, você vai considerar esse hexágono regular. Hexágono é uma figura de 6 lados. E ele é regular porque os 6 lados têm a mesma medida, são iguais. Eu quero determinar o perímetro desse hexágono se ele tiver 10 centímetros de lado. Imagina que aqui seja 10 centímetros. Eu quero o perímetro dele. O perímetro, se você já estudou, você vai lembrar que o perímetro de uma figura é a soma da medida dos lados. Então, se todos os lados é 10, se são 6 lados, todos 6 mede 10, o perímetro você vai fazer o quê? Vai somar 10 mais 10 mais 10, soma 10 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somou tudo. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 6 vezes. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Daria 60 centímetros. Tem outra forma de calcular isso? Esse perímetro? Vamos chamar esse perímetro de P, né? P de perímetro. Perímetro é igual a somou, né? Tem outra maneira? Tem. Em vez de fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu posso fazer 6 vezes 10. Então, o perímetro podia ser 6 vezes 10, que daria também 60 centímetros. Então, você faz assim, nesse caso, né? Só para no caso, porque são todos iguais, as medidas são todas iguais. Assim ou daquele jeito. Aí pergunta assim, ó. Qual fórmula abaixo permite calcular o perímetro P, ele mandou representar por P, do jeito que eu representei aqui, ó, do hexágono em função da medida x do seu lado. Ele chamou esse lado aqui, a medida dele, ele mandou representar por x. Então é x, uma medida x qualquer. Qual seria? Será que seria essa? P igual a 6 mais x? Compare com aquele ali, ó. Será que isso aqui é parecido com isso? Ou com isso? Nada a ver, né? Por quê, ó? Porque se é perímetro, o que é que a gente faz? Somaria, ó. X mais x mais x mais x mais x mais x. Ou 6 vezes x. X mais x. O que eu vi aqui? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais... Ou 6 vezes 10, tanto faz. Então é x mais x mais x mais x mais x mais x. Ou 6 vezes x. Como aqui não tem x mais x mais x mais x mais x... Mas tem 6 vezes x. Então, claro que o perímetro só poderia ser calculado dessa forma aqui, ó. 6 vezes x. Daquele jeito ali também não sei, que ali é x dividido para 6. Não daria o perímetro. Entenderam? Tá aí. Esse é um exemplo de função afim. X é a variável, o expoente dela é 1. Então, é a função afim. Só que no caso é uma função afim, só tem o valor do A, ó, 6, o valor do B é 0. Que tipo de função dessas aqui seria? Quando o B é 0? Essa, ó. Esse aqui é um exemplo de função linear, porque não tem valor para B, o valor do B é 0. Função linear. Certo? Mais um exemplo, a gente fechar esse assunto. Bem, para fechar esse assunto, a gente vai aprender nesse exemplo a escrever uma função afim quando ele der alguns dados dela. Aí você vai ver, ó, tipo na letra A, eu quero a função desse jeito, ó, f de x igual a x mais b. Então, qual é o objetivo? Saber qual é o valor do A e do B, e depois é só substituir aí, ó. Se eu souber o valor do A e souber o valor do B, eu só escrevo a função desse jeito, substituindo o A pelo valor dele e o B pelo valor dele. Tipo aqui na letra A, ó, eu tenho um A igual a 2 e um B igual a 8. Se a função é f de x igual a ax mais b, e eu sei que esse A aqui é 2 e esse B aqui é 8, então vai ficar assim, ó, f de x igual a 2x, aqui ó, 2 no lugar do A, mais 8. Pronto, temos aqui a função da letra A, f de x igual a 2x mais 8, porque eu já tenho o valor do A e já tenho o valor do B. Só que aqui na letra B, ele diz que f de menos 2 é igual a 6. Ele só deu o valor do B, ó.
Não tem o valor do A. Eu tenho que primeiro determinar o valor do A. Para determinar o valor do A, eu vou aplicar isso aqui, ó. F de 2 é o quê? F de 2 escreve a função, a fórmula. F de x igual a x mais b. Viram, né? Pronto. Vamos botar um pontinho aqui. Se é f de menos 2, esse x aqui vale menos 2. Esse x vale menos 2. Depois eu igualo tudo a 6, que é igual a 6. Você diz, como é isso? Vamos lá. Olha o que eu estou fazendo. Ó. F de x. Não põe x, põe o valor dele, que é menos 2. Igual o a vezes o x. Mas não é x. Quanto é o x? É menos 2. Menos 2. Mais o b. Então ficou como? Ó, pode escrever sem isso aqui, tá bom. Não precisa botar o f de menos 2 não. Vamos fazer isso aqui, ó. Quanto é a vezes menos 2? É menos 2a. A vezes menos 2 é menos 2a. Mais b. Só que ele lá não disse que ele é igual a 6, então você iguala isso aqui a 6. Pronto, igualou a 6. Qual é o objetivo aí? Determinar o valor do a, para poder escrever a função. Eu sei que menos 2a mais b é igual a 6, mas já tem o valor do b, que é 0. Então, no lugar desse b, você substitui por 0. Então, vai ficar menos 2a mais 0. Trocou o b por 0. Igual a 6. Quanto é menos 2a mais 0? É menos 2a, né? Porque 0 não muda em nada aí. Então, vai ficar menos 2a igual a 6. Esse aqui não pode ficar negativo numa equação. Como é que eu faço para esse número aqui ficar positivo? É só multiplicar a equação por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu vou fazer menos e menos. Então, fica positivo. Ou, de forma prática, você diz, troca o sinal. Se era negativo, fica positivo. Agora, esse 6 está positivo. 6 é mais 6, mais com menos. Então, ele troca o sinal dele e fica negativo. Pronto, agora sim, ó. Era negativo, agora está positivo. Sabendo disso, eu posso passar esse 2 dividindo, ó. O 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, o valor do A é menos 3. Aí eu já tenho, ó, o B é 0 e o A é menos 3. Como é que vai ficar essa função? Essa função vai ficar f de x igual a menos 3. Menos 3x. Mais b. Mais b. Quanto é b? b é 0. Só que 0 não precisa escrever. Então, eu posso escrever só f de x igual a menos 3x. Função linear, né? Função linear. Viram? Muito bem. Agora, vamos aqui nessa C. Se não entendeu a B, preste atenção na C. Aqui eu tenho, ó, f de 3 igual a 2 e o A é 1/3. Eu já tenho o A, mas eu não tenho o valor do B. Então, lá eu tinha o B, mas não tinha o A. Você viu lá? Tive que fazer tudo isso. Aqui eu também tenho que descobrir o valor do B. Então, vamos fazer. Põe a fórmula. F de x igual a ax mais b. A fórmula da função afim. Aqui não tem f de 3? No lugar do x, você vai colocar um 3, ó. Vai fazer f de 3 no lugar do x é igual a vezes o x. Não é x, é 3. A vezes 3 mais b. Isso aqui pode tirar porque ele é igual a 2. Ó. Então você faz a vezes 3 é 3a mais b. E tudo isso aqui ele diz que é igual a 2. Do jeito que eu tinha iniciado lá na outra, né? Mesmo processo. O que eu faço agora? No lugar de A, eu vou colocar 1/3, ó. Põe 1/3. Então, vai ficar 3 vezes o A. Quanto é o A? 1/3. Troca o A por 1/3. Repete o sinal de mais B igual a 2. Ó, ficou do mesmo jeito, só troquei o A por 1/3. Aqui, ó, é 3 vezes 1 sobre 3. 3 vezes 1, 3. Dividido para 3 dá 1. Então,
Se dá 1, eu posso só cancelar aqui, ó. Se não desse para cancelar, aí você multiplicava. Se fosse 2, assim vai 2 vezes 1, 2 sobre 3. Aí tinha que repetir, 2 terços. Mas nesse caso, posso cancelar. Vai ficar 1 mais b igual a 2. O que eu faço para determinar o valor do b? Basta tirar esse 1 daqui e passa ele para o outro lado. Quando passa para o outro lado, vai ficar só o b desse lado. Ó. E o 2 que já estava lá continua. E esse 1 que estava positivo vai negativo para cá. Ó. Logo, o valor do b é quanto? 2 menos 1, que é 1. Pronto. Já tenho o meu a e agora eu descobri qual é o meu valor de b. Agora é só escrever a função. F de x igual a, quanto é o a? 1 terço. Então é 1 terço de x mais b, que vale 1. Pronto, tá aí nossa função. Função que eu queria determinar. 1 terço de x mais 1. Agora, vamos aqui nessa, para fechar nosso assunto. Nessa daqui, ela é mais complicadinha. Mais complicadinha, mas nós vamos aprender, que vocês são inteligentes. Porque não tem nem o valor de a e nem de b. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, pega a nossa função, f de x igual a x mais b, que é a fórmula. Vamos primeiro aplicar isso aqui, ó. Bote um pontinho aqui. F de 1 é igual a 5. No lugar do x, você coloca 1. Vai ficar assim, ó. F de 1, 1 aqui, ó, no lugar do x. Traz o 1 para cá. Igual a vezes, aí x de novo, então 1 de novo, mais b. Multiplica aqui, ó, pode esquecer isso aqui, porque isso aqui vale 5. Então vai ficar a vezes 1 é a, mais b. Tudo isso é igual a quanto? A 5. Agora você guarda essa informação. Ó. Guardou? Pronto. Vamos fazer a mesma coisa com esse, ó, aqui na função. É o segundo pontinho. F... o x agora vale 3, ó. Você bota 3 aqui no lugar do x. F de 3 é igual a vezes 3. Isso mesmo, no lugar do x. Mais b. Pode esquecer isso aqui, porque isso aqui vale 10. Então você faz a vezes 3, 3a, mais b. Tudo isso é igual a 10. Tem outra equação. Ficou duas equações. Como é que eu resolvo isso? Eu vou formar um sistema de equação. Ó. Escreve a primeira, a mais b igual a 5, e escreve a outra, 3a mais b igual a 10. Como é que resolve um sistema de equação? Vamos aprender. Fique atento, não tire os olhos. Vou resolver pelo método da adição. Pelo método da adição é somar as parcelas. Só que eu não posso somar quando as variáveis são positivas. Você olha quais são as variáveis que são iguais. Ó. Essa não é igual a essa? Se uma fosse positiva e a outra fosse negativa, bastava multiplicar uma dessas equações por menos 1. Que no caso é, ó, aqui é b e aqui é b. Eu vou fazer com que essa fique negativa, esse b fique menos b. Como? Multiplicando por menos 1. Aí vai ficar o quê? Ó? Vamos lá. A vezes menos 1, menos a. Mais b vezes menos 1, aí você vai mais com menos, menos b. E 5 vezes menos 1 ficou menos 5. Multipliquei tudo por menos 1. Aí trocou todos os sinais. O que era positivo ficou negativo. E repete esse de baixo. Ó. 3a mais b igual a 10. Agora sim, eu posso somar. Tipo uma continha de adição. Ó. Soma as duas. Quanto é menos a mais 3a? Menos a aqui vale 1, né? Então é menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é uma conta de menos. Fica 2, né? E o sinal do maior que é 3, que é positivo. 2a. Menos b mais b é tipo quando eu faço menos 5 mais 5. Daria quanto? Daria 0, né? Porque é menos e mais. 5 menos 5, 0. Menos b mais b é a mesma coisa, dá 0. Então eu posso cancelar.
E aqui ficaria menos 5 mais 10. Menos 5 mais 10 é uma conta de menos. Vai ficar 5. Pronto, ficou 2A igual a 5. Para determinar o valor do A, basta fazer 5 sobre 2. 5 sobre 2, não dá para dividir, exato, então pode deixar assim. Se quiser colocar 2,5, também dá certo. Já tem o valor do A, só falta o valor do B. Diz, coisa difícil, mas não é não. Vamos tentar aqui o que vai dar. Para determinar o valor do B, você pega uma das equações, ou essa primeira ou essa segunda. Vamos pegar essa primeira que ela está mais fácil. Então, vou escrever ela aqui, ó. A mais B igual a 5. Eu já tenho o valor do A, só falta o do B. Como o A é 5 sobre 2, no lugar desse A você coloca 5 sobre 2 e repete. Mais B igual a 5. Agora é só passar esse 5 sobre 2 para depois da igualdade. Vai ficar assim, ó. Repete o B. Veja que eu fiz nessa, ó. Passei o 1 para lá. Mesma coisa que eu estou fazendo ali, ó. Passa esse 5 sobre 2 que estava positivo. Vem negativo para cá. O que é que vai ficar? Vai ficar B igual... Aqui você faz assim, ó. Quando eu estou somando um número, diminuindo o número com uma fração. Uma forma prática de fazer isso é... Põe um traço, repete esse 2 embaixo, aí você multiplica, ó. 5 vezes 2, multiplica e depois faz essa outra conta, ó. Assim, ó. 5 vezes 2, 10. 10 menos 5, 5. Só pode fazer isso se for um número inteiro com uma fração, viu? Senão tem que fazer o MMC. Pronto, ó. Já sei qual é o valor do B. 5 sobre 2 também. Agora vamos escrever a função. Aqui, ó. No lugar do A você coloca 5 sobre 2. No lugar do B, 5 sobre 2. Pronto. Então ficou f de x igual a 5 sobre 2. Tá aqui. X mais B, que também é 5 sobre 2. Viram? Pratiquem. Praticando, vocês vão tirando essas dúvidas que vocês acham que tem, mas não tem. Vocês vão conseguir fazer aí na atividade. Beleza? Copia, faz direitinho, tenta responder.